Há um ano atrás eu fiz uma palestra sobre os perigos do neopentecostalismo. Bom, fiz isso porque eu considero o movimento neopentecostal como algo ruim, algo diabólico. Porém, dessa vez eu me sinto na necessidade de falar sobre os perigos do movimento pentecostal. Sim, há muitos problemas no movimento pentecostal que eu considero perigosos, mas antes de expor ponto a ponto, é importante dizer que o movimento pentecostal ele não é nocivo em sua completude. Vou destacar apenas alguns pontos que eu considero nocivo. E também é importante dizer que não são todos os pentecostais que praticam as coisas que eu vou dizer agora. Então eu não quero generalizar, mas posso dizer que a grande maioria, a grande massa, segue exatamente esses erros que eu vou apontar aqui agora. Em primeiro lugar, o emocionalismo. Na maioria das igrejas pentecostais, é confundido a presença do Espírito Santo com a emoção realizada durante o culto. Muitos desses cultos são baseados em sentimentos, em emoções, em sensações. Nossa, como o culto foi maravilhoso, eu senti a presença de Deus. E ao ouvir pessoas dizendo, nossa, como Deus falou grandemente nessa noite, e eu ficava confuso pensando, mas poxa vida, o pregador nem abriu a Bíblia. Enfim, essas pessoas tendem a acreditar que a presença de Deus se encontra onde as pessoas estão emocionadas, mas isso não é verdade. Lágrimas, barulhos, enfim, isso não pode apontar a presença de Deus. Mas onde mais esse movimento emocional é nítido é quando há eventos, festas, congressos. Enfim, nesses momentos é onde mais a parte emocional é atacada, principalmente porque nesses eventos é chamado pregadores específicos que consigam atingir esse nível emocional. Eles gostam de procurar por pregadores dos quais eles chamam de avivalistas. Eles chamam de avivalista porque o pregador grita, pula, roda, faz toda uma bagunça. Ele sabe falar na hora certa, pausar na hora certa, ele assopra no microfone, ele consegue sim mexer no emocional, porém sem conteúdo nenhum, tá? Você vai num culto desse, você vai entrar vazio e vai sair vazio. Deus não vai falar com você porque eles simplesmente ignoram a palavra de Deus ou distorcem ela. Eles já vão com um discurso totalmente preparado para te emocionar. Eles vão dizer coisas que vão fazer você lembrar dos seus problemas, vão fazer você lembrar das suas dores e por fim eles vão trazer uma mensagem de alívio para que você se sinta bem. Agora, quando essas palavras vêm sem a direção do Espírito Santo, sem a influência das Escrituras, é vão. Mas o resultado final é sempre pessoas chorando, pessoas se emocionando, se empolgando, se alegrando, só que sem fruto algum. Há pessoas que chegam ali e você pensa assim, poxa vida, essa pessoa deve ter se arrependido dos seus pecados, olha como ela está em prantos. Mas na verdade não aconteceu nada demais, ela saiu dali e continuou vivendo em pecado, sabe por quê? Porque não foi nem plantada a semente naquele coração. Ela não ouviu uma palavra que fizesse ela entender acerca do Evangelho. Portanto, ela vai continuar vivendo a mesma vida e todo espetáculo não adiantou de nada. Falando da parte emocional, os pregadores que mais se destacam, mais estão em evidência, são os pregadores que eles chamam de avivalistas, porque eles pulam bastante, eles gritam. Agora, se uma pessoa vai pregar e prega de forma mansa e calma, ainda que ela pregue a Bíblia e somente a Bíblia, essa pessoa vai ser taxada de sem unção. Vão dizer que essa pessoa não tem o Espírito Santo e que ela não prega nada. Agora, por outro lado, se for uma pessoa pregando, gritando, falando heresia, quando acabar o culto ela vai ser elogiada. Nossa, como ela é cheia do Espírito Santo, que pessoa ungida. Acabei de descrever o que acontece na maioria das igrejas pentecostais. Em segundo lugar, pressão. Quando eu digo pressão, estou me referindo à pressão que muitas pessoas recebem porque elas não falam em línguas. Sim, no movimento pentecostal clássico, é defendido que a grande evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. E nas igrejas pentecostais é muito incentivado com que os membros busquem esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento. Porém, para as pessoas que não falam em línguas, há uma pressão muito grande em cima dessas pessoas, como se elas não estivessem vivendo de forma correta. A própria pessoa que não fala em línguas se sente inferior. Às vezes a pessoa pode pensar o seguinte, poxa vida, eu acho que eu não sou nem tão espiritual assim, parece que eu não sou tão santo, parece que eu não sou muito cristão, não.
Então ela acaba se enxergando como inferior, e ela se enxerga desse jeito porque é ensinado desse jeito, é pregado desse jeito, infelizmente. Tanto que muitas pessoas, por conta dessa pressão, acabam inventando ou fingindo que estão falando algum tipo de língua que nem mesmo elas estão entendendo. É, sim, a Bíblia diz que se você não entende o que você está falando, é infrutífero. O que farei então? Eu orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Eu cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Tudo deve vir acompanhado de entendimento, ora. Essa pressão, ela cai sobre os membros. E se você estiver interessado em ajudar em algum cargo numa igreja pentecostal, bom, se você não é um tipo de pessoa que fala em línguas, eu lamento. As suas oportunidades serão mínimas. Eu presenciei isso de perto, é realmente negligenciado todos aqueles preceitos, aqueles requisitos que Paulo diz a Timóteo, Paulo diz a Tito, de qual que é a maneira com que um obreiro, um diácono, um presbítero deve se portar. É ignorado. A única coisa que a maioria dos pentecostais estão preocupados é se você fala em línguas. Você pode ser uma pessoa maligna que trai a mulher, que é mentirosa, é caloteiro, você rouba, enfim. Mas se você fala em línguas, você vai ser colocado num pedestal, você vai ser considerado uma pessoa muito espiritual. Portanto, assim a gente chega na conclusão de que boa parte dos pentecostais não exercitam o discernimento. Em último lugar, usos e costumes. A maioria das igrejas pentecostais, os usos e costumes são considerados partes da sã doutrina. Muitos pastores e líderes distorcem até mesmo a Bíblia para tentar colocar os usos e costumes como se eles fizessem parte de um mandamento divino. Quantas vezes que eu já não ouvi que mulher usar calça é pecado, que mulher usar calça é coisa do demônio, e que um homem de barba é coisa do maligno, é pecado. Eu fiquei me perguntando da onde que tiraram isso. Bom, até hoje eu não sei. Olha, eu respeito uma igreja que tem usos e costumes, isso não é um pecado. Sabe qual que é o problema? Confundi-los com a sã doutrina. Eu não quero desencorajar os irmãos que estão numa igreja que tem usos e costumes. Se você está numa igreja assim, então obedeça esses costumes, né? Para que criar contenda por conta disso? Agora, a partir do momento em que é ensinado que se você não seguir aquela prática, aquele costume, você estará em pecado, aí entramos num problema. Precisamos ser honestos com a palavra de Deus, precisamos ser justos com a Bíblia. Fato, a palavra de Deus orienta a todos nós se vestir e se comportar com decência, tá tudo bem. Agora, a partir do momento em que você mede santidade por conta de um terno, uma gravata, um vestido, e consegue ver o pecado onde não tem, numa calça, numa barba, olha, eu lamento, tem coisa errada. Esses dias eu vi um pastor reclamando que os obreiros estavam de tênis no púlpito. Uau, que crime! Esse pastor estava falando de tal maneira que parecia que o tênis tirava a santidade das pessoas. Enfim, os usos e costumes, se são pregados de maneira errônea, são perigo, sim. Enfim, eu vou ficar só com esses 3 pontos negativos, mas posteriormente eu posso fazer uma parte 2, porque sim, tem mais coisas das quais eu considero perigosas no movimento pentecostal. Portanto, se você for um pentecostal, não se sinta ofendido, mas observe essas coisas que eu disse, e se na sua igreja não for assim, agradeça a Deus, que coisa boa. Observe essas coisas que eu estou dizendo, porque eu sei que muitos pentecostais sabem disso, perceberam isso, porém não é muito falado sobre. Mas é importante destacar que são coisas perigosas que afetam a saúde da igreja, afetam a saúde espiritual dos membros, né? E comprometendo até mesmo a espiritualidade ou até mesmo a igreja em si. A partir do momento em que uma igreja falha na missão dela de edificar uns aos outros, de exaltar o nome do Senhor, de crescer, ela não serve para mais nada.